terceiro setor está no ar. Aqui revelamos quem faz a diferença na vida das pessoas, os representantes de organizações não governamentais. Hoje nós vamos falar de uma entidade muito importante que o ano que vem, inclusive, vai comemorar 80 anos. Estamos falando do Instituto Dorina Nouil para cegos e nós temos o prazer de receber Graça Martins de Oliveira, gerente executiva de RH. Tudo bem, Graça? Obrigada por estar participando aqui do nosso terceiro setor da Rede Alesp. Tudo bem, Renata, é um prazer enorme poder estar aqui e falar um pouco sobre essa história de 80 anos, né? Que bem vamos completar o ano que vem. É um prazer enorme a gente poder trazer informação, prevenção e conhecimento à população, principalmente de inclusão, equidade e responsabilidade social. O Instituto Dorina Nouil, ele atende desde bebês, crianças até adultos com problemas de deficiência visual com cegueira? Sim, a Fundação Dorina Nouil para Cegos, ela atende todas as faixas etárias, de 0 a 100 anos. O mais jovem tem meses e a mais velha tem 104 anos no processo de reabilitação e habilitação. São inúmeros serviços que são feitos de forma personalizada para cada pessoa, de acordo com a questão visual. 104 anos? 104. É uma senhora? É uma senhora. E como é que ela chegou à fundação? A indicação, normalmente, ela vem pela área da saúde, por oftalmos, né? A fundação, ela atende portas abertas. Não tem nenhum custo e eu preciso ter um laudo de um oftalmo que indique uma questão de acuidade visual. Então, essa senhora, ela veio indicada por um oftalmologista com um processo de perda de visão e está no processo de reabilitação e habilitação. Ela chegou há quanto tempo? Ela está conosco cerca de 7 a 8 meses, mais ou menos. O que é mais difícil? Ensinar alguém a conviver com a cegueira, já da fase adulta, ou até mesmo essa senhora com uma fase idosa, ou uma criança pequena? Eu acho que, na verdade, não existe dificuldade. Como nós atendemos pela singularidade e particularidade de cada um, o processo de reabilitação e habilitação ele vai ser feito de forma personalizada para que essa pessoa se adapte a esse processo. Todos nós temos todos os sentidos e a partir do momento que um deles é privado, eu preciso fazer um trabalho para que os outros se aflorem. Então, não existe dificuldade. Obviamente, a criança ela é muito mais aberta, ela está mais disponível para esse processo novo de aprendizagem. No caso do adulto ou mesmo do idoso, a gente tem que considerar um pouco da sua trajetória e da sua história, respeitando inclusive limites que possam existir. Quando existe um processo de perda de visão, no caso a baixa visão, essas pessoas passam por um luto, né? E o luto não tem tempo para acabar. Então a gente precisa trazer segurança e conforto para essa pessoa, para que a gente possa redescobri-la nas suas capacidades e competências. Agora, Graça, para quem nos assiste aqui no terceiro setor da Rede Alesp, conta pra gente, quem foi Dorina Nouil, que dá nome à fundação, que vai completar 80 anos ano que vem? Uma jovem entusiasta que aos 17 anos ela perde a visão. Ela se torna uma adolescente cega. Exatamente. Vítima de uma patologia que não foi diagnosticada até hoje. Mas, na verdade, a perda da visão, ela trouxe um protagonismo muito maior na história desta jovem que se tornou a mulher dama e referência da inclusão. Então, os desafios que trouxe o processo da perda de visão se transformou em oportunidade e a luta contínua para trabalhar a inclusão de pessoas com deficiência visual. O que é isso que nós estamos vendo? Esse é na verdade, uma imagem com uma máquina, foi a primeira máquina de tipografia que foi transformada em braille, a foto de Dorina. Também uma outra máquina, Braille, nós temos um parque gráfico dentro da fundação, é o maior parque gráfico da América Latina e já um dos maiores do mundo. Nós produzimos mais de 7 milhões de páginas Braille o ano passado e provavelmente esse ano a gente quase chega a duplicar. Olha, e em relação a essa questão dos problemas que deixam as pessoas cegas perderem a visão,
Tecnologia na medicina não ajudou para que esses números caíssem ao longo das décadas? Sim, eu acho que o trabalho da medicina, ele é um trabalho de forma a garantir a identificação de possíveis causas que possam levar à perda da visão. Mas também a gente precisa ter esse autocuidado. A prevenção ela é extremamente importante. De acordo com a OMS, 60 a 80% dos casos de cegueira podem ser prevenidos e evitados se você fizer regularmente exames periódicos para avaliar a sua saúde. Muitas pessoas marcam seus check-ups anuais e esquecem de também agendar um oftalmologista. E no caso da criança, leva ao pediatra desde que nasce, mas não ao oftalmo, né? É verdade, né? Então tem testes hoje para que você faça de fundo de olho na criança, reflexão de brilho com flash, para que você possa identificar algum tipo de problema na acuidade visual. Nós tivemos um caso bastante conhecido, anos atrás, que foi da filhinha do apresentador, do jornalista Tiago Leifert, que ela teve retinoblastoma. Exato. E está sendo atendida ali, acho que no GRAAC. No GRAAC Exato. Também pertinho de vocês. Exato. Esse é um tipo de problema também que pode causar a cegueira? Pode. Esse é um dos tipos de problema que podem causar e no caso da criança você tem como identificar prematuramente, né? Por isso que é importante o trabalho de prevenção. A Fundação ela faz esse trabalho de disseminação de informação e o alerta à população de forma geral na questão de prevenção. O diabetes também é um dos fatores que podem acometer a questão da baixa visão ou da cegueira total. Porque quando o diabetes não está controlado, está numa hiperglicemia constante, até porque o portador da doença desconhece o problema, e é isso que acaba, então, afetando e causando a cegueira? Exatamente. Você aumenta a pressão intraocular e com isso você pode desenvolver o processo de baixa visão ou da perda imediata da visão. O Instituto, a Fundação, eles têm um atendimento médico ou trabalham apenas nessa parte social, educacional, na questão do ministrar o Braille? Eu gostaria que você detalhasse, Sim, por favor. Nós não somos da área da saúde, nós somos da assistência social. Mas para atender, como eu mencionei, receber essas pessoas para a primeira avaliação, eu tenho uma área da saúde, diria que duas áreas da saúde, que é o oftalmo e o ortoptista, que é o profissional que avalia a questão das lentes corretivas, né? Mas o processo de reabilitação, ele é aberto a qualquer pessoa e o cuidado que nós temos é de reconhecer a situação em que essa pessoa está, a situação da família, em que meio social ele vive, para que eu inicie o processo de reabilitação e habilitação. Paralelamente, eu preciso também olhar para o mercado como um todo e para a sociedade para que eu possa ser provocativo e que essa sociedade seja mais inclusiva. Porque não adianta eu reabilitar essa pessoa e ela sair ávida e apta com seu protagonismo se ela não encontra produtos e serviços, cultura e entretenimento e uma sociedade de fato disposta a incluí-la. E a questão da profissão também, né? Porque muitas pessoas chegam à fundação, a essa ONG tão importante, com já formadas, adultas, e da noite para o dia perde-se a visão e a profissão que ela tinha, ela acaba deixando perdida no meio do caminho. Existem histórias de que pessoas, por conta da perda da visão, tomam a decisão de abandonar a sua carreira profissional. Mas quando chegam à fundação e quando bem preparadas, com suas habilidades, né, retomadas, a gente consegue dar todo esse encaminhamento de carreira. Ela pode ser o que ela quiser. A deficiência não é um impeditivo para que ela volte a estudar, para que ela entre dentro de uma empresa e que seja de fato produtiva. Então, todo esse trabalho da empregabilidade nós também realizamos com um cunho social. Na era do ESG, vocês são procurados por empresas para estar adequados para adotar essas pessoas, para empregar pessoas com deficiência visual? Sim, somos muito procurados para que a gente possa ajudar na questão da implantação, avaliação dos programas de inclusão e até adaptação de postos de trabalho, até dos seus RHs, né? O mercado hoje, ele contrata pessoas com deficiência através de vagas assertivas
E a fundação, ela faz o trabalho de cunho social, de que a pessoa entenda de que a adaptação é mínima para ter uma pessoa com deficiência visual, cego ou baixa visão, dentro da sua empresa. Lógico que piso tátil pode ajudar. Nem toda pessoa com deficiência visual, ela lê o braille. Então, ela vai precisar de recursos tecnológicos. E a fundação presta essa assessoria para poder adaptar o ambiente, que é muito mais a sua atitude em acolher do que tantos recursos tecnológicos ou estruturais para poder ter essa pessoa dentro do seu quadro. É a boa vontade mesmo. É a boa vontade, é empatia, né? E eu digo empatia não é se colocar no lugar do outro. O conceito de empatia é se colocar ao lado do outro, justamente para que você possa entender quais são as necessidades e ajudá-lo na adaptação. Casos mostram para a gente que, na verdade, esta pessoa, quando é agregada ao ambiente de trabalho de uma forma educativa e inclusiva, ela transforma esse ambiente de trabalho. Então, não há desafio com relação a recursos. O que você precisa ter é empatia, disponibilidade para que você possa capacitar e reintegrar essa pessoa. Hoje a Fundação tem quantos funcionários e quantos voluntários? São 152 funcionários, fora prestadores de serviços que atuam ligados a projetos incentivados, e nós temos hoje 150 voluntários ativos e atuantes. E dentre eles há muitos deficientes visuais, e isso é importante para quem está sendo atendido pela Fundação? Sim, é de extrema importância. No quadro de colaboradores, sim, nós também contratamos pessoas com deficiência visual, muitos deles oriundos do próprio sistema de atendimento. Depois de habilitado e reabilitado, tendo vagas abertas, a gente faz o processo seletivo, eles concorrem em nível de igualdade, não precisa ser diferente, porque o que eu estou recrutando não é a deficiência, é a pessoa e a sua competência. Então nós temos sim. No programa de voluntariado, ainda muito pouco, né? Porque dependendo da forma que ele se caracteriza perante a sociedade, por exemplo, se ele tem um benefício do governo, como LOAS ou BPC, ele não pode realizar nenhuma atividade produtiva que seja até o voluntariado. Isso significa um trabalho. Então, a gente tem um cuidado de prepará-lo para essa questão de inclusão, mas não infringir as normas e as legislações. Onde é mais difícil a questão da aceitabilidade, da inclusão? É pela sociedade, pela família, no mercado de trabalho? Eu acho que, como um todo, as pessoas ainda têm um pouco de receio e não sabem como incluir, né? Aqui o que é? Aqui é uma sala de reuniões, ali é o nosso estúdio de vídeo, nós gravamos vídeos, temos uma plataforma de EAD, produzimos podcasts, o livro falado, então temos um ledor numa cabine e um editor em outra, a imprensa braille e a fachada da fundação. Olha que interessante. E aqui são todos trabalhando em prol de estar abastecendo todo o site da Fundação, todo o portal da Fundação. Sim, o site da Fundação é um canal importante de acesso à informação, de novidades, de tecnologia. Prestamos contas de projetos, abrimos oportunidades para voluntariado e para emprego dentro da Fundação Dorina. Conectamos a rede, a Fundação hoje ela está na Vila Clementino, mas ela sempre atendeu o Brasil inteiro. Nós não estamos fisicamente localizados em cada estado, mas existe uma outra entidade que também trabalha a questão do aspecto da inclusão de pessoas cegas ou baixa visão, que nós estamos conectados, disseminando conhecimento, tecnologia, acessibilidade, o livre a leitura. Vocês são case de estudos, de teses para estudantes? Sim, muitos estudantes nos procuram, desde novas tecnologias ou até de impacto no processo de educação. Eu acho que esse é o maior desafio. Quando você me pergunta quais são os desafios, o emprego, a sociedade, a família, eu acho que educação é um grande desafio. Tanto que a Fundação, ela forma educadores para esse processo de educação inclusiva, de reconhecer um aluno em sala de aula que possa estar tendo uma dificuldade de visão. E até de ajudar esse professor a preparar materiais didáticos para que ele seja inclusivo e não excludente, só trabalhando com a criança com deficiência. Que é muito importante, né? Muito importante.
Hoje o Terceiro Setor conversa com Graça Martins de Oliveira, gerente executiva de RH da Fundação do Instituto Dorina Nouil. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui na Rede Alesp. Terceiro Setor de volta hoje aqui na Rede Alesp, falando sobre a Fundação Dorina Nouil, que completa 80 anos ano que vem. Agradecemos mais uma vez a Graça Martins de Oliveira, gerente executiva de RH. Conta uma coisa pra gente, como é que é? Vocês têm algum tipo de sala de aula lá para as crianças, para os pequenos? Quais são as várias etapas de atendimento? Você disse que tem o acolhimento da assistência social, quando a pessoa chega, seja criança ou adulto. E daí para frente? Depois do acolhimento que é feito pelo grupo de serviço social, é desenhado o atendimento personalizado para cada pessoa. Ela pode passar pela psicologia, pela terapia ocupacional, pela fisioterapia, orientação em mobilidade, ela vai aprender a usar a bengala, né? Ela pode participar dos cursos que nós temos. Nós não temos uma sala de aula na fundação, mas nós temos alfabetização, não. Uma equipe, não. Porque como somos da assistência social, tudo que a gente faz, na verdade, é um reforço para a educação através da criança ou dos seus familiares. Então, nós temos uma equipe de pedagogos que auxilia o desenvolvimento desta criança através dos pais ou pela escola, de adaptabilidade à questão de aprendizado do braille, recursos tecnológicos, o fonte ampliada, por exemplo, porque a criança ela precisa ter no caderno pautas maiores, escrever com caneta de ponta mais grossa. Então, nós vamos acompanhando essa adaptação. Se percebemos que existe alguma lacuna nesse desenvolvimento, nós nos conectamos com a instituição de ensino, com a escola, e oferecemos cursos gratuitos para os professores. Dá um pouco de ideia de números de atendimento, em 80 anos ou anualmente, o que você tem para dizer? No último ano, acho que foi um recorde de atendimento, né, que nós pretendemos superar ao longo deste ano, e dentro do nosso planejamento as metas são audaciosas, mas são factíveis. No último ano, foram mais de 1.700 pessoas que passaram pela Fundação Dorina e foram reabilitadas. Estão nas sociedades, ávidas e prontas para exercer o seu protagonismo. Esses atendimentos destas pessoas geraram mais de 50 mil atendimentos, que inclui a família também. No processo de reabilitação, o acolhimento também depende de trabalharmos a família, porque o processo ele vai ser desafiador. Se a família não está preparada, eu não consigo evoluindo no processo de reabilitação. Então, nós atendemos a pessoa com deficiência na sua totalidade e preparamos também a família. Então, no atendimento, esse número foi recorde, mais de 50 mil atendimentos diretos a estas pessoas. E qual o percentual por faixa etária? Olha, isso varia muito, mas normalmente o adulto, o jovem, o adulto, o idoso tem maior proporção. A criança, a fundação faz uma busca ativa dentro das instituições de ensino, no sentido de identificar, oferecer o serviço e acolher para o processo de reabilitação. Hoje nós temos cerca de 314 crianças em atendimento, de 0 a 14 anos, mais ou menos, e cerca de 800 adultos, jovens, adultos idosos, isso. E em relação às escolas, vocês dão algum curso, algum treinamento, fazem reciclagens para despertar a atenção do professor? Olha, se você começar a notar isso, é bom encaminhar a criança, chamar os pais. Sim, sim. Todo esse trabalho de busca ativa das escolas através do atendimento, ele nos proporciona criar cursos de capacitação e preparação do professor em sala de aula. Seja para a rede pública ou rede privada?
qualquer. Os cursos são abertos, é só seguir a Fundação nas redes sociais ou através do site que você encontra a programação dos cursos. Normalmente são cursos patrocinados por projetos que nos permitem capacitar esses professores. Existe um projeto diferencial na Fundação, que é o ato de alfabetizar a criança de uma forma lúdica. Ele se chama Braille Bricks. Então, nós temos uma parceria com a Lego. Esses kits são produzidos, já foram mais de 4.000 kits distribuídos, mais de 3.000 professores formados com 100 horas de capacitação para que eles recebam um kit e possam trabalhar a metodologia dentro de sala de aula. E é uma metodologia extremamente inclusiva, porque brincando você une a criança cega, baixa visão com a criança que enxerga. Então esse processo de alfabetização e educação, ele acontece naturalmente em sala de aula. Agora conta pra gente, como que vocês avaliam o sucesso da entidade? E como é que vocês conseguem manter isso, inclusive ampliar os atendimentos, como você dizia há pouco, mais de 50 mil atendimentos no ano passado, que foi um recorde. Até 2030, a Fundação pretende chegar a 100 mil atendimentos direto à pessoa com deficiência visual, cegos ou baixa visão. 55 mil ano passado, Exato. mais 5 anos chegaram a 100 mil. 100 mil. Mais de 20 mil educadores formados pelos cursos de capacitação de educação inclusiva na Fundação. Trabalhar a empregabilidade de pessoas com deficiência visual. A gente tem a pretensão e o desejo, isso é factível desde que o mercado esteja aberto, a incluir mais de 500 pessoas no mercado de trabalho. Captar e trazer para o convívio da Fundação e para o apoio nos projetos e na execução, mais de 1.500 voluntários. Hoje somos 150, mas atuamos no Brasil inteiro. Então, até 2030, acho que são números audaciosos, são factíveis, porque o resultado que a Fundação entrega para a sociedade, eu acho que o que chancela a qualidade e o valor são os depoimentos e a inclusão dessas pessoas nos processos mais diversos na sociedade. Acho que o trabalho que Dorina de Gouveia Noio deixou como um legado, ele é seguido até hoje. E o desafio dela como protagonista dama da inclusão é perseverança para o nosso trabalho dentro da Fundação. Ela, aos 17 anos, aqui, nós a vemos em foto, Exato. Segundo você, foi uma entusiasta. Exato. Ela que criou a fundação, ela tinha renda para isso, ela tinha uma família que conseguia, como é que foi? Não, uma família muito simples de Dorina, né? Uma jovem criada dentro da humildade de uma família, pai industrial, mãe costureira. Entusiasta por quê? A partir do momento que ela perde a visão, aos 17 anos, ela decide ser educadora. Ela foi a primeira educadora cega a se formar no Brasil. Isso em torno de 1940. Exato. E com um grupo de amigas, que foram as primeiras 9 voluntárias da Fundação, elas decidem escrever um projeto que seria um clube do livro. E quando depositado esse projeto para aprovação, ele voltou como Fundação para o Livro no Cego do Brasil. Isso em 11 de março de 1946. A primeira sede da Fundação, ela aconteceu no vão do MASP, e depois produzindo livros e captando pessoas para o processo de alfabetização no Braille, ela, como uma boa entusiasta, ela vislumbrou de que a Fundação ela precisava, além do livro e da leitura, reabilitar as pessoas. Isso é o centro de memória, uma parte do centro de memória, os nossos estúdios de alta tecnologia. Então, tudo isso acho que Dorina chegou a pensar, e muita coisa ela chegou a implantar e praticar. Na verdade, o desafio maior dela de ser uma dama reconhecida da inclusão foi de fato de trazer olhar para o social, olhar a pessoa e não a deficiência, desenvolver potencialidades e processos inclusivos e equitativos, de fato, na sociedade, mas que isso partisse de todas as pessoas com deficiência. E como ela conseguiu investimentos, recursos para ir crescendo, plantando e depois colhendo?
eu acho que o impacto que ela foi causando na sociedade, trazendo a questão da transformação pela educação, foi o olhar de uma série de outras pessoas, né, da iniciativa privada, da iniciativa pública. Ela foi a primeira mulher cega a discursar na ONU, então ela começou a trazer um empoderamento à questão da causa da inclusão social. E com isso, várias empresas ou iniciativas como pequenos doadores começaram a investir neste programa, que de fato se tornou o maior programa de reabilitação e habilitação no Brasil e no mundo, né? Ela tem títulos, ela é lembrada até hoje pelo feito e pela modificação que ela fez no processo de inclusão, de que as pessoas pudessem enxergar a pessoa com deficiência como protagonista de sua própria vida. E Dorina sempre pediu, ela sempre foi uma mulher exigente e preocupada em retroalimentar esta causa, justamente para que ela fosse gratuita no que sempre se concebeu e que ela fizesse de fato a inclusão dessas pessoas. Pessoas que podem pagar também podem servir dos serviços oferecidos pela Fundação? Podem. A fundação ela não cobra de ninguém, mas nós temos doadores, pessoas físicas, que muitas vezes, grato pela reabilitação Sim. de um ente, de um neto, de atender a necessidade, de atender uma necessidade, doam espontaneamente para a fundação. Isso é uma fonte de recurso, né? A iniciativa privada, muitas empresas também aportam produtos e serviços como responsabilidade social, me permitindo ter o maior número de profissionais qualificados na linha de frente do atendimento, investir em recursos de tecnologia para que essas pessoas tenham acesso, não precisem só adquirir, mas que conheçam dentro da fundação, que eu consiga reabilitar e habilitar no Braille, crianças, jovens, adultos, idosos, proporcionar momentos entre a família e entre essas pessoas de cultura, leitura e entretenimento. Você falava ainda há pouco, e nós mostrávamos imagens do Parque Gráfico em Braille, Uhum. acho que é um dos maiores do mundo. Sim. Como é que é? Quais são os desafios deste parque e também como fornecer livros acessíveis para a comunidade? Eu acho que o desafio ele parte da questão da acessibilidade, né? Acho que o mercado como um todo, principalmente, como eu disse, educação, literários, as editoras, elas podem pensar ainda mais em acessibilidade, né? Okay. Essas são as imagens do nosso parque gráfico, dos nossos impressores gráficos, né? Então o desafio ele é contínuo, mas a Fundação atua arduamente dentro de uma área de soluções em acessibilidade, de uma consultoria, de mostrar ao mercado editorial o quanto leitores têm acesso e precisam ter acesso a essa informação. Como eu disse, nem toda pessoa lê o Braille, mas existem milhares de outros recursos que a Fundação produz. Você tem o livro digital, você tem o livro falado, você tem o livro em Braille. Então, o acesso ele pode ser feito em múltiplas plataformas. Inclusive, muitos profissionais da voz, eu tenho um grande amigo jornalista, Milton Leite, que passava horas lá fazendo leituras de audiobook, gravando audiobooks. Exatamente. Então, é uma das áreas que eu tenho um número de voluntários ativos e atuantes. O doar a sua voz é doar uma forma de inclusão dessas pessoas ao universo da literatura e da educação. E o retorno é grande por parte do público? Muito grande. Nós temos uma biblioteca, inclusive, né? Nós temos um aplicativo, uma plataforma que se chama Dorinateca, onde nós temos mais de 5.000 livros em acervo, em todos esses formatos que eu mencionei, justamente porque as pessoas são ávidas por cultura e por leitura. Então, a voz deste profissional que doa o seu tempo para que eu possa levar cultura e entretenimento para pessoas com deficiência no Brasil inteiro e até no mundo, não tem preço. E apenas literatura ou livros dos mais diversos livros segmentos? Dos mais diversos segmentos, não tem uma especificidade, né? Para criança, principalmente, a leitura de um livro infantil ela é mais narrativa, para a criança poder se conectar com a história. Já para o adulto, é uma leitura mais linear. A sensação da pessoa cega que ouve os nossos livros é como se ele tivesse um livro em tinta nas mãos, porque a imaginação é dele. Eu não preciso induzi-lo a imaginar ou caracterizar um personagem.
E em relação à questão da inteligência artificial, como é que vocês veem isso e trabalham isso na Fundação? Nós temos um time de tecnologia que muito desafiado e muito competente, vem trabalhando muito essa questão da inteligência artificial. Não tem como resistir, eu acho que são recursos que a Fundação precisa otimizar e já tem feito isso, até para que ela possa fazer parte do ciclo de acessibilidade. Então, nós estamos com uma equipe multidisciplinar dentro da área de tecnologia, da gestão de tecnologia, trabalhando todas essas frentes das novas e ainda o que vai vir, né? Eu acho que ela pode ser utilizada como recurso, por exemplo, de audiodescrição de imagem num supermercado, dentro de uma livraria, dentro da escola, dentro de casa, quando ela quer reconhecer um objeto. Então, acho que tudo é possível e pode ser integrado ao processo de tecnologia e acessibilidade. E o seu time também acaba fazendo esses projetos e para que as pessoas tenham acesso no celular, por exemplo, os programas? Sim, o próprio celular hoje, tanto o Android quanto o iOS, né? Eles já são inclusivos, né? Eles já têm uma parte de acessibilidade. Então, a Fundação está sempre antenada e buscando que a pessoa com deficiência, que lá na Fundação nós chamamos de cliente, ele é cliente dos meus serviços, que ele tenha acesso, que ele seja capacitado, que ele tire as suas dúvidas e que ele escolha qual melhor recurso se adapte à sua necessidade. Para encerrar, dá um spoiler dos festejos dos 80 anos ano que vem. Vai ser incrível, eu diria, né? A Fundação... Você já falou das metas até 2030? Exato, e a Fundação para o ano que vem, ela vai celebrar durante um ano, ela começa dia 11 de março, que é o dia de aniversário de 80 anos, e vai até quase 11 de março do outro ano, trazendo uma série de projetos e inovações. Então, nós teremos um novo centro de memória. A Fundação ela está expandindo os seus espaços, ela vai ter novas atividades para as pessoas com deficiência, algumas coisas ligadas ao esporte, música, arte e terapia, porque isso faz parte do processo de reabilitação, né? Além de eventos que vão acontecer. Tem um livro que vai ser lançado aí nos 80 anos, então tem uma série de ações em prol da inclusão sempre de pessoas com deficiência. Como se conectar à Fundação Dorina Noil? Através do site fundacãodorina.org.br ou nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua participação e parabéns por essa linda trajetória. Imagine, eu que agradeço. A Fundação Dorina, ela agradece essa oportunidade. Muito obrigada. Hoje ficamos por aqui com o terceiro setor e a participação da Graça, que é da Fundação Dorina Noil. Aí, 80 anos, o ano que vem, uma grande festa para comemorar esta ONG tão importante para toda a sociedade. Obrigada pela sua audiência. Rede Alesp Multiplataforma.